Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 19. Isso mesmo. E como tema da nossa aula, a gente vai estudar o advérbio e outras classes de palavras. Pro, por que outras classes de palavras? Para que vocês não confundam o advérbio com adjetivo, com outra classe de palavra, ok? Então, fiquem com a aula que a Pro preparou para vocês. Vamos ver aqui o advérbio versus quem? Pronome indefinido e adjetivo. O que é um pronome indefinido, professor? Pronome indefinido é aquele que você não define, não sabe quem fez a situação. Pode ser alguém, é um pronome indefinido, ninguém é um pronome indefinido, pouco é um pronome indefinido, muito, porque eu não defino, certo? E o que é um adjetivo? Um adjetivo, todo mundo já sabe, é o quê? Uma qualidade, é o que qualifica o substantivo. Então vamos observar aqui, observe os exemplos. Ela bebeu muito e elas caminharam muitos. Por que que muito na primeira frase está no singular e por que que muito no segundo exemplo foi para o plural de acordo com o sujeito? Então, é essa a diferença, porque em um dos exemplos, aliás, nos dois exemplos, a palavra muito não tem a mesma classe gramatical, ok? Então, vamos lá ver no próximo slide. Vamos observar? Então, observem aqui. Em um, que era o exemplo, ela bebe muito, ela bebeu muito. Então, o muito está como função de quê? De advérbio. Já no exemplo 2, temos a palavra muitos, certo? Muito no plural. Se eu não me engano, o exemplo lá dizia, era relacionado mais ou menos que elas andaram ou caminharam muitos quilômetros. Então, elas andaram muitos quilômetros. Então, vamos ver essa diferença. Por que que muito é advérbio e por que que muitos está funcionando como pronome indefinido? Deixa eu só dizer uma coisinha para vocês. Ó, o advérbio, ele vai sempre se referir a quem? Ao verbo. Ele vai estar relacionado ao verbo, aqui, ao próprio advérbio, certo? E ao adjetivo. Já o pronome indefinido, vamos ver aqui no próximo slide o que eu expliquei sobre advérbio, antes da gente ir para o pronome indefinido. Advérbio modifica quem? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Lembrando que ele não sofre variação nem de gênero, nem de número. Vamos relembrar o que é gênero? Ele não vai sofrer modificação, ou seja, ele não pode, se a palavra variar em gênero masculino ou variar em gênero feminino. E o que é número, ele não vai concordar em singular e nem vai concordar no plural. Vamos ver, vamos observar aqui, certo? Então, o advérbio, botem na cabecinha de vocês, o advérbio, ele não muda, certo? Ele não muda em relação a gênero ou a número. Já vamos ver aqui o exemplo. Ela bebeu muito. Esse exemplo aqui, o muito está relacionado ao verbo bebeu. Por isso é que essa palavrinha, ela não muda, ela vai ficar sempre dessa forma. Muito, certo? Vamos observar o outro slide. Olha aqui. Nós temos o pronome indefinido está relacionado com quem? Com o substantivo. Se no exemplo anterior ela bebeu muito, o muito está relacionado com o verbo bebeu, já o pronome indefinido, ele se relaciona com quem? Ele está se referindo a quem? Ao substantivo. O que é substantivo? 7º ano, vocês já sabem. Substantivo, toda palavra que nomeia os seres, seja esses seres com vida ou não. Então, elas caminharam muitos no plural, quilômetros. Está aqui a diferença. O advérbio, está lá no exemplo anterior, se referiu ao verbo. Então, ele não tem que mudar. Mas aqui, muitos, essa palavra aqui está se referindo à palavra quilômetros. E quilômetro é um substantivo.
certo? Logo, quilômetro está no plural. Então, tem por obrigatoriedade a palavra muito ir para também o plural, certo? Aí, se tivesse, ela caminhou muitos quilômetros, porque quilômetros, se foi muitos, então tem que estar no plural, porque a palavra quilômetros também está no plural e muitos vai estar se relacionando com ele. Vamos aqui ficar bem atentos. Observem aqui. A gente tem que ficar atento a essa palavrinha aqui. Por quê? Porque a palavra meio, eu tenho o quê? Eu tenho outras funções para ela. Uma palavra eu posso vir com três, essa palavrinha meio, ela pode vir em 3 exemplos e significar, ou seja, ter uma classe gramatical diferente em cada um deles. Como assim? A palavra meio, ela pode ter uma classe gramatical, ela pode ser numeral, ela pode ser substantivo e ela também pode ser advérbio, que é justamente o que a gente está estudando, nosso conteúdo, que é advérbio. Então vamos observar aqui, ó. Quando é que meio é numeral? Numeral todo mundo sabe que indica o quê? Quantidade, indica ordem, certo? Se vocês observarem, comprei meio quilo de carne. Logo esse meio aqui está indicando a quantidade de carne que eu comprei. Logo ele aqui, ele vai ser quem? Numeral, que indica a quantidade. No outro exemplo, meio já não é numeral, meio já é um substantivo, dá nome a alguma coisa, certo? Observe, você não pertence a esse meio. Esse meio aqui está se referindo a pertencer a algum lugar, certo? Entendido até aqui, então, observe. Meio indica quantidade de carne que eu comprei, então aqui ele é numeral. E meio aqui está indicando que ele não pertence a um meio, seja um meio social, seja aquele meio relacionado aqui àquele lugar que ele mora, certo? Mas aqui está se referindo a lugar. Logo, o meio aqui é um substantivo, não vamos confundir. Agora vamos ver meio como advérbio, certo? Observem aqui. O que é um advérbio? Ela parece meio nervosa, certo? Às vezes eu entro na sala, bicho, professora, a senhora tá nervosa? Calma, eu sempre digo, eu não tô nervosa, vocês nunca me viram nervosa. Então, ó, se ela parece meio nervosa, esse meio aqui não está indicando numeral, nem quantidade, né, que não é quantidade, nem esse meio está indicando um substantivo. O que é que ele está indicando? Um advérbio de modo, minha gente. Por que o advérbio de modo? Porque ele está indicando o modo como a criatura, a pessoa se encontra. Se eu digo que ela parece meio nervosa, é o estado como a criatura está, certo? Como aquela pessoa se encontra, ela parece nervosa. Isso não quer dizer também que ela esteja, mas ela parece nervosa. Entenderam a diferença? Então, meio ele pode se classificar ou como numeral, ou como um substantivo, ou também como um advérbio. Professora, e como é que eu vou saber identificar? Lógico que vocês vão saber. Por quê? Porque de acordo com o contexto, ou seja, com a frase, vocês vão entender, observar bem direitinho a estrutura da frase e ver que aquela palavra está funcionando como advérbio, ou como substantivo, ou como numeral. Agora a gente vai ver o advérbio relacionado ou então confundido com outra classe de palavra. Que classe de palavra é essa? O adjetivo. Advérbio, ele sempre vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. O adjetivo todo mundo sabe. O que é um adjetivo? É o que qualifica o substantivo. Vamos observar aqui. Quando é que eu tenho adjetivo? Adjetivo relaciona-se com o substantivo. Vamos lembrar. O adjetivo ele vai sempre estar relacionado com quem? Vai se referir a quem? Ao substantivo. E ele é o que? Quando ele se refere ao substantivo, ele é variável. O que é variável? Ele vai mudar. Eu vou dizer que Raquel é linda. Aí se eu for dizer que Pedro eu não posso dizer que Pedro é linda. Não posso usar o mesmo adjetivo, linda. Então, Raquel é linda, Pedro
é lindo. Observe que ficou linda e lindo. Então, ele mudou. Ou seja, é passível de flexão. Flexão de gênero ou de número. Então, o adjetivo, ele muda. O advérbio, depois a gente vai ver o advérbio. Observe aqui, ó. Essa palavrinha que a gente vai ver. Bastante, ela pode vir tanto como adjetivo, como pode vir como advérbio. Como é que eu vou saber que bastante é adjetivo e como é que eu vou saber que bastante é advérbio, professora? Lembrando, o adjetivo, bastante, vai ser adjetivo quando o quê? Quando eu puder mudar ele para o singular ou para o plural. E se essa palavrinha bastante estivesse referindo a quem? A um substantivo. Observe aqui. Ela tem bastantes responsabilidades. Por que bastante está no plural? Por quê? Porque ele está se referindo, a palavra bastante está se referindo a quem? Ao substantivo responsabilidades. E responsabilidades está no plural. Se você colocasse esse bastante aqui no singular, a frase estaria com a concordância errada, certo? Porque bastante aqui ele é um adjetivo. Se você coloca ele no singular, a gente vai ver agora porque que ele seria no singular. Se você colocasse lá no anterior bastante no singular, ele estaria funcionando como advérbio. E aí não estaria certa aquela frase lá. Vamos ver aqui. O advérbio se refere a quem? Novamente, a quem? Ao verbo. E ele é invariável. Enquanto bastante como adjetivo é variável, muda. Quando ele é advérbio, ele é invariável. Invariável quer dizer não muda. Independente se esteja no plural a palavra que ele está se referindo ou não. Observe aqui. Ela parecia bastante calma, certo? Então, esse bastante aqui está no singular e está se referindo a quem? Está se referindo à palavra parecia, que é verbo. Logo, bastante aqui não vai para plural. Então, sempre que o bastante for advérbio, não vai mudar, ok? Então, a gente tem sempre que estar atento a essas palavrinhas. Bastante, a meio, certo? A pouco e a muito. Por quê? Porque elas têm classes gramaticais diferentes de acordo com o contexto que elas são usadas, certo? Qualquer dúvida, deixem lá na caixinha de dúvida no nosso formulário que tem no finalzinho do vídeo. Um forte abraço e até a próxima aula!